Seja muito bem-vindo ao devocional diário aqui do Teologia 24 Horas. Sabe, hoje a gente vai conversar sobre algo bem profundo. Você já parou para pensar na diferença que existe entre aquele momento espiritual incrível, sabe? Aquele fogo no altar e aquela força às vezes silenciosa de carregar a cruz todo santo dia? Pois é nesse tema poderoso que a gente mergulha hoje. Olha só, vamos começar com essa imagem aqui que uau, muito forte. Pensa comigo, o profeta Elias, ele está no auge de uma vitória espiritual assim, espetacular. Ele acabou de ver fogo descer do céu, consumir o sacrifício e logo depois ele simplesmente desaba. Ele vai para o deserto e pede para morrer. Isso faz a gente parar e perguntar, né? Como é que uma experiência tão poderosa pode ser seguida por um colapso tão profundo? Pois é. E é exatamente aqui que a gente entra no coração da nossa reflexão de hoje. Sabe, esse paradoxo, essa contradição entre as grandes experiências com Deus e a nossa fragilidade humana. Isso meio que dá um estalo na gente, nos acorda para uma verdade que é crucial. Aqueles momentos de grande intensidade espiritual, por mais incríveis que sejam, não nos tornam imunes às lutas do dia a dia. Não mesmo. E essa pergunta aqui, olha, é uma que a gente precisa se fazer com muita honestidade. Você está medindo sua vida espiritual pelo tanto que ora ou por aquelas experiências fortes? Porque, vamos combinar, é muito fácil a gente cair nessa armadilha, né? De medir nossa saúde espiritual pelos arrepios, pelos grandes eventos, ou até pelas horas que a gente fica de joelhos. E claro, a oração é essencial, mas ela não é um escudo mágico automático, sabe? E aqui está o pulo do gato. O ponto não é só o tempo que eu fico de joelhos. O mais importante é o que eu decido abandonar quando eu me levanto. A verdadeira medida da nossa caminhada, sabe, não está só no tempo de oração, mas na obediência que vem depois. O que muda na sua vida prática depois que você diz amém? As experiências fortes são maravilhosas, mas elas nunca substituem a obediência de todo dia. Então, beleza. Se as experiências de momento não são a garantia de nada, qual é o segredo, então? O que faz uma vida espiritual ser de fato firme, constante? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Existe uma chave para isso. É porque, muitas vezes, a gente vive como se a vida com Deus fosse uma montanha-russa de emoções, né? Sempre correndo atrás do próximo pico espiritual, da próxima sensação forte. Mas a verdade é que a base da constância é outra coisa. É a renúncia consistente. É isso. Essa é a chave. É aquela decisão de todo dia, sabe? Muitas vezes pequena, silenciosa, de dizer não para nossa própria vontade, e sim para a vontade de Deus. É bem menos sobre um evento espetacular e muito mais sobre uma direção constante. E olha, essa ideia não é nova não, vem direto das palavras de Jesus. Presta atenção na frequência que ele coloca aqui. Tome cada dia a sua cruz. Ele não disse, tome sua cruz no retiro anual da igreja, ou só quando você sentir um arrepio. Não, é uma ação diária, contínua, consciente. Olha que interessante esse contraste que a gente vê aqui. De um lado você tem uma fé que foca nos eventos. Sabe, o fogo no altar, a busca por experiências fortes, aquela ideia de que só orar muito já resolve tudo. E do outro lado tem uma fé focada no caminho. É a cruz no cotidiano, é o vigiar e orar não só uma coisa, é a obediência diária. Fica muito claro, né? Jesus nos chamou para um caminho, para uma jornada, e não para uma coleção de eventos isolados. E a coisa fica ainda mais profunda se a gente for olhar o original. A palavra grega que Jesus usa para negar a si mesmo é aparneumai. E o significado disso é uau, é radical. Significa literalmente recusar governar a própria vida. É você abdicar do trono do seu coração e entregá-lo para ele, todos os dias. Aí você pode pensar, tá, mas como eu consigo fazer isso? Bom, a resposta é através do domínio próprio. Em grego, enkrateia. E o mais legal é que isso não é um esforço puramente da nossa força de vontade, não. É um fruto do Espírito Santo que age em nós. É ele que nos capacita a viver essa renúncia consistente. Pensa comigo nessa frase aqui, ó. Oração acende o altar. Renúncia sustenta a chama. É uma ótima forma de resumir tudo. A oração dá o start, acende o fogo no altar do nosso coração, mas é a renúncia do dia a dia, a obediência na prática, que mantém essa chama acesa. Uma coisa não funciona direito sem a outra, elas andam juntas. Certo? A gente entendeu a teoria, a teologia por trás disso, mas
E na prática, como isso funciona na vida real? Então vamos lá, eu quero te propor um desafio para as suas próximas 24 horas. Um desafio bem prático para você colocar isso em ação hoje mesmo. O desafio é bem simples e direto. Vamos lá. Passo 1. Identifique uma tentação que vive voltando na sua vida. Uma área de luta. Pode ser algo que parece pequeno, tá? Um aplicativo no celular, um tipo de conversa, um hábito, qualquer coisa. Beleza. Passo 2. Agora, pelas próximas 24 horas, você vai fazer uma renúncia prática e consciente sobre isso. Decida, hoje, fechar essa porta. E por fim, passo 3. No final do dia, pare e observe o resultado. Registre onde você sentiu mais clareza, mais paz. Então, a pergunta que fica para você refletir agora é essa. Qual renúncia específica o Espírito Santo está te mostrando hoje? O que ele está destacando aí na sua vida? E qual é a porta que você precisa fechar agora para que a chama da presença dele se fortaleça dentro de você? E para a gente firmar essa decisão, vamos fazer uma declaração de fé. Repita isso aí, com o seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que neste dia eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz com alegria. Que essa declaração seja a sua força para hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, me dá coragem para renunciar ao que te entristece. Fortalece o meu interior para dizer não ao pecado e sim à tua vontade, hoje. Eu peço por domínio próprio, por lucidez, por portas fechadas para a tentação e por um coração que seja constante diante de ti. Amém. Olha, a sua jornada pode inspirar muita gente e eu ia adorar saber como essa palavra tocou você. Deixa um comentário aqui embaixo, conta pra gente. Qual foi a renúncia prática que você decidiu fazer hoje? E olha, se você sentiu que precisa se aprofundar mais, fortalecer essa caminhada de todo dia, eu tenho um convite. Acesse o nosso portal, é gratuito, teologia24horas.com.br. Lá tem um monte de ferramentas para te ajudar a crescer. Que você tenha um dia excelente na presença de Jesus. E não se esqueça, Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.